Olá, caros amigos, seguidores do Passa a Bola, o programa desportivo da Rádio Transforma, um programa que nos orgulhamos de apresentar pela nossa visão estratégica, que penso que antecipamos as situações. Isto porquê? Porque no dia 15 de agosto o programa foi centralizado nos Jogos da Semana, era a primeira jornada da Liga, e a nossa frase da semana foi paradigmática. Tudo estava a ser preparado para um campeonato vale tudo. Passado 4 jornadas, chegámos a essa triste conclusão que já tínhamos pormenorizado há cerca de um mês ou 3 semanas. Esta semana tivemos mais um caso insólito. A semana passada foi o caso das linhas, esta semana foi um caso tecnológico que nos leva à frase da semana, que é o escândalo. E o escândalo porquê, Fernando Jorge? Ora bem, antes de mais, olá a todos e a quem nos vai acompanhar. Não foi por acaso, repetindo aquilo que tu já disseste, que colocámos essa frase, porque estávamos à espera deste campeonato ser um campeonato difícil para todas as equipas e um campeonato em que todos, pelo menos os 4 candidatos ao título, querem alcançar, porque é um campeonato que vale no mínimo 100 milhões, por causa da Champions League ser de maneira diferente. Do figurino. No mínimo. E, portanto, as equipas grandes aqui do Campeonato Português necessitam desse dinheiro como de pão para a boca, por má gestão das 4. Algumas um bocadinho melhor, que o Braga e o Benfica e o próprio Sporting atualmente estão um pouco melhor em termos de finanças e de estar a trabalhar para isso. O Porto é aquilo que toda a gente sabe, está falido, cada vez está pior e, portanto, está num ato de desespero e necessita de, nestes jogos, se correr bem, ok, tudo bem, não há problemas nenhuns. A coisa tem corrido mal. O Porto, nestes últimos 4 jogos, que me lembre, ganhou os jogos, os 3 primeiros, e este quarto, ontem, com o Arouca, foi um jogo difícil, não é? Por culpa própria, não é? Porque tiveram algumas oportunidades que não concretizaram, mas o Porto joga pouco. Nestes últimos 4 jogos, o que é que a gente viu do Porto? Não viu uma grande exibição. Ninguém viu. Eu, pelo menos, não vi. E, portanto, tudo isto leva a que se criem estes dramas todos, estes anfiteatros, onde é só confusões. A única coisa que eu lamento é que o Porto, quando joga para a Champions League, não é? Ou para a Europa League, não aconteçam estes factos. Toda a gente se porta bem, ninguém salta do banco, ninguém faz ameaças, não há cabos, não há baterias que foram abaixo, como ontem, o sistema foi abaixo. Não venham com histórias, porque o tempo dos assaltos ao banco com cavalos já lá vai. Hoje assalta-se os bancos com drones, sem pessoas. Não sei se entenderam o que é que eu quero dizer com isto. Sim, claro. Portanto, hoje em dia, não venham com histórias que faltou capacidade ao monitor, com o monitor que foi abaixo. Não, os cabos foram desligados. Não é? Para o monitor estar desligado na altura e ser lançado à confusão. E não é por acaso que se pede a repetição do jogo. Isso é um absurdo, até porque nem sequer está nas regras. Isso é um absurdo. Claro. O do Sporting foi o que aconteceu. Até houve uma própria intervenção do Conselho de Arbitragem, praticamente na hora, sobre o jogo, e o jogo não se repetiu até hoje, nem se vai repetir. E foi um erro flagrante, que toda a gente viu. Ontem nós vimos erros flagrantes. E, portanto, há que cortar os cabos ou tirar as baterias para se lançar a confusão e querer-se fazer um jogo do qual não se ganhou. Por mérito do adversário e por mérito da própria equipa, não é? Porque os jogadores também começam a ser influenciados por esta maneira de jogar e depois não estão a jogar mais com o coração ou com a cabeça do que com os pés. O Porto não fez uma grande exibição. No cômputo geral dos 90 minutos e depois mais 22 ou 23, que é inadmissível, não se vê em lado nenhum do mundo. Aliás, os próprios treinadores comentaram isso, ou o treinador do Arouca comentou isso. Nem o Arouca até queria abandonar o campo, segundo eu vi na televisão. O treinador do Arouca pediu para os jogadores do Arouca sair. Portanto, é mais uma lástima no futebol português, que está na lama e cada vez se enterra mais. E, portanto, o Porto teve essas oportunidades, não as concretizou, e depois estamos neste cenário. O Arouca faz um golo até aos 83 minutos. O árbitro, quanto a mim, esteve bem. Esteve a arbitrar bem, algumas cenas, atiram-se para o chão e tudo, mas eu também já vi o Porto, o Benfica e o Sporting, para não depois ser aqui dito que só vejo um clube ou qualquer coisa. Não, eu já vi o Benfica, o Porto e o Sporting, vou repetir outra vez, e o Braga, a perderem tempo.
quer os seus guarda-redes, quer a própria equipa, atirar-se para o chão, em lances, todos nós Dependendo vimos do que não há resultado. necessidade. Dependendo dos resultados, estão a ganhar, fazem o mesmo. Ora, os pequenos, com menos condições, menos recursos do que E os cá grandes, fora. também fazem a mesma coisa. Foi isso que aconteceu. Agora, o que é inadmissível é uma equipa que chega ao fim da quarta jornada e tem 85 minutos de descontos. Eu vejo jogos ali no Bessa em que são substituídos 10 jogadores, 5 de cada lado, e o árbitro dá 6, 7 minutos. Vejo os jogos do Benfica, vejo os jogos do Sporting, vejo os jogos do Braga, etc. E ainda ontem vi em Braga um jogo que eles também se atiraram para o chão, andaram ali um bocado e tal. Okay. E o árbitro não deu nem 10 nem 12 minutos. Deu 7. Né? Deu 7. E então, a partir dos 83 minutos, quando o Arouca marca um grande golo por um jogador que eu já disse aqui, que é um grande jogador que foram buscar e os grandes andam a dormir, não sei como, não é? Porque para um Arouca ir buscar um jogador destes, os grandes andam a dormir. Não têm dinheiro, têm que ir buscar estes jogadores. Porque ele não engana ninguém, eu já ouvi jogar. É a mesma coisa que um avançado que eu já disse do Sporting. E, portanto, faz um grande golo. O árbitro começou com a pressão normal, que é uma difícil arbitrar ali naquele anfiteatro. O árbitro começou a meter os pés para as mãos, desligaram aquilo, andou ali, reboque, mais 5, menos 5, etc, etc. E depois um indivíduo, não é só um indivíduo, há aqui 3 indivíduos que, quanto a mim, ou têm que ser educados ou vão se dar mal no futuro. Um chama-se Taremi, que só simula penaltis. Ontem simulou 3, tinha 2 amarelos, vinha cá para fora. Não levou amarelo nenhum. E outro é o Paulinho do Sporting também, que é outro indivíduo também como... Embora eu até simpatize, quer um, quer outro, são bons jogadores e não têm necessidade de se atirar para o chão. Paulinho em Braga fez a mesma coisa. Tentar ludibriar o árbitro. Tentam ludibriar o árbitro, qualquer coisa cai, etc, etc. Portanto, são 2 indivíduos que não são profissionais, não são verdadeiros profissionais e teriam grande dificuldade de ir para um campeonato inglês, uma Premier League, com estes indivíduos lá, palhaços, eles eram os palhaços da Premier League. Para os adeptos em geral. Iam começar a assobiá-lo e a dizer, opá, levanta-te, mas é aqui é para jogar a bola. Já tivemos o caso do Cristiano Ronaldo. Portanto, o Porto acaba por empatar um jogo, ganhar, no fundo, um ponto quando ia perder, toda a gente estava a ver que ia perder os 3 pontos, e, portanto, temos esta confusão lançada. E não há, assim, mais nada a dizer. Tu achas que isto tinhas pormenorizado? Mas atenção, vou só dizer o seguinte, não esperem que isto vá melhorar, pelo contrário, não é? Atendendo à frase que eu coloquei no primeiro programa, conforme tu disseste, isto ainda vai piorar. Nós vamos ver cenas este ano que nunca pensámos Concordas com esta visão, Diogo? Quer do passado recente, não é? Porque no fim ao cabo ainda vamos nas 4 primeiras jornadas. Concordas com esta visão de que está tudo posto em causa e no futuro ainda poderá eventualmente piorar? Sim, eu concordo com tudo o que o Jorge disse e eu venho para aqui, antes de mais, olá a todos e obrigado por acompanharem o programa. E eu venho para aqui fazer um comentário isento relativamente às jornadas, mas não escondo o meu lado portista e gostava muito de vir para aqui falar bem do meu clube, do Porto, mas a realidade é que o Porto não me tem dado motivos para tal nos últimos acontecimentos. E eu gostaria de falar sobre o jogo de ontem, começando por fazer um breve comentário do jogo do Rio Ave Porto, que foi na segunda-feira. Sim, foi já depois do nosso programa. Um comentário muito rápido, porque também foi outro jogo miserável do Porto, que eu estive atento às estatísticas, e o primeiro remate enquadrado do Porto foi aos 72 minutos, algo que é inadmissível para um clube que é um dos grandes cá em Portugal e que tem a ambição de ser campeão. Acho que é inadmissível. Tudo bem que na primeira parte houve ali uns remates perigosos, mas estou a dizer remates enquadrados porque são os remates enquadrados que podem dar golo, que eu saiba. E, portanto, quando o Vítor Bruno vem dizer que o Porto tem um grande caudal ofensivo, se o caudal ofensivo é andar ali à volta da área, a circular a bola, médios, laterais, médios, se isso é um grande caudal ofensivo, então estamos muito mal. Pois, mas sem inspiração para entrar no último do Rio Ave. Sim, sem inspiração e até, a meu ver, o Porto até foi bastante beneficiado porque o Eustáquio teve lá 2 entradas muito perigosas para o Guga, que podia ter tido uma lesão muito grave. Imprudentes. E, portanto, o Porto ganhou em Vila do Conde com muito custo, como também aconteceu já anteriormente em Moreira de Cónegos e no Dragão contra o Farense. Com muita transpiração. Sim. E de destacar rapidamente a exibição do Costinha, um jogador de defesa direito do Rio Ave, que eu disse que gostava muito de ver no Porto, fez uma exibição
excepcional, fora depois o penalti Está sobre na o origem do Gonçalo penalti, Borges, sim. que é um penalti também muito duvidoso. E relativamente ao jogo de ontem, do Porto Arouca, Quer dizer, tu no fundo queres ir pelo lado futebolístico, Sim. que está muito aquém do que Sim, o Porto sim, sim. tem que fazer. sim, porque eu, enquanto adepto, eu sou adepto do Futebol Clube do Porto. Não sou adepto do Sérgio Conceição, nem sou adepto do Pinto da Costa. Sou adepto do que é melhor para o meu clube. Do clube, E se claro. há indivíduos neste momento no Futebol Clube do Porto que prejudicam o meu clube e nós adeptos vemos a progressiva decadência do Porto nos últimos anos, temos que começar a pensar em mudar. Mas és crítico do Sérgio Conceição? Já- Crítico no sentido de pensar, de eventualmente pensar na substituição dele como treinador? já vou a esse Então, faz ponto. favor. Relativamente ao jogo de ontem, concordo com tudo o que o Jorge disse do futebol até bem jogado, de parte a parte, no sentido nem o Arouca jogava muito à defesa, nem o Porto atacava muito. Era assim, ali um jogo na expectativa, o Porto Mais a meio campo. o Porto encostava o Arouca na defesa, mas depois o Arouca conseguia sair bem para o ataque, criou lá umas ocasiões de perigo. Mais uma vez, ontem o primeiro remate enquadrado do Porto foi aos 76 minutos. E foi um cabeceamento do Taremi inofensivo, foi praticamente um passe ao guarda-redes. Mas para vermos novamente o déficit atacante que o Porto tem. 76 minutos de jogo. Achas No que Dragão, o Otávio ainda é uma ressaca da saída do Otávio? sim, o Otávio é uma ressaca da saída do Otávio, mas também se formos a ver em Moreira de Cónegos, o Otávio jogou e o Porto teve muitas dificuldades. Portanto, não podemos olhar só... Mas o Otávio, em termos de claro criatividade, que sim, claro que sim. E eu, acho que faz a diferença. e eu Só comentei fazia a aqui, diferença. comentei aqui que tinha uma grande tristeza por ver Claro. o Otávio a sair, mas não podemos depositar as responsabilidades todas na saída do Otávio para o futebol praticado pelo Sim, uma Porto. grande equipa não pode estar Sim. refém só de Até um porque o jogador. Otávio, o ano passado, no campeonato anterior, alguns jogos não jogou e o Porto ganhou. e até ganhou bem. Exatamente. Sim. Não é pelo jogador, Foi é o eleito o esquema melhor da equipa. jogador de Mas campo. o que Sim. devemos destacar de ontem é, mais uma vez, o futebol miserável do Porto. E isto é que tem que ser dito. Porque se o Porto apresentasse um futebol agradável, que os adeptos gostassem, e perdesse o jogo, pronto, uma pessoa compreendia. Foi falta pura de sorte, infelicidade. foi por infelicidade. Agora, o Porto não joga nada. Eu vi adeptos do Porto a dizerem que o Arouca merecia ter ganho o jogo, ter ganho os 3 pontos, e eu concordo. E depois há o gol do Arouca do Cristo, que, como o Jorge disse, fez um grande jogo e é um jogador a estar atento no campeonato português. Sim. E a partir de 1-0 é aquela atitude que eu não me revejo enquanto adepto portista. Uma atitude de que de repente o árbitro está contra o Porto, está contra o Vítor Bruno e os dirigentes do Porto, a prejudicar o Porto. Tentativas de penaltis forçados. Houve uma que o Taremi atirou-se para o chão. Eu digo aqui, há muitos comentadores portistas que tentam dizer que houve ali um empurrão, mas se fosse ao contrário, se fosse o Benfica ou o Sporting, eles diziam que não era penalti. Na minha opinião, não é penalti. Claro. Tanto que esse lance depois dá origem àquela polémica toda do vídeo-árbitro, que depois também irei falar mais à frente. Mas depois o árbitro acaba por marcar o penalti, que na minha opinião também é um penalti muito forçado. É um penalti a campeonato português. E que, pronto, o Galeno acaba por falhar e até de forma feliz, porque é um penalti que nem dava prazer ter sido convertido, porque é um penalti muito forçado. E depois, pronto, Na tua opinião, não é penalti. não é no penalti. fundo. O Porto acaba por chegar ao empate, num lance também assim às 3 pancadas, típico Sérgio Conceição, que é cruzamento para a área e seja o que Deus quiser. E há ali o PP em fora Acaba de por ser o jogo, golo. que é um bocadinho duvidoso. Ora, respondendo à tua pergunta, Rui, do E Sérgio podes Conceição. falar também no VAR. Sim. Mas começando pela questão sim, é do de Sérgio Conceição. Eu tenho vindo a criticar aqui principalmente a postura da SAD em determinadas situações, e o Jorge, num dos programas, disse que o Porto tinha 3 almas, que era o Sérgio Conceição, o Pepe e o Otávio. Mas temos que começar a pôr todos os cenários em cima da mesa. Porque, é assim, o Porto, se formos a ver, não fez um mau mercado. E segundo o Pinto da Costa, foi contratar jogadores
pedidos pelo Sérgio Conceição. Claro que sim. se calhar o Sérgio Conceição preferia outros jogadores de outra classe, mas tendo em conta a situação financeira do Porto, o Porto foi buscar aqueles jogadores que ele indicou possivelmente como segundo as escolhas. E que são jogadores, na minha opinião, com qualidade, principalmente o Ivan Jaime, que ontem entrou e até, apesar de ter jogado cerca de 10 minutos, mostrou alguma influência. Ora, se o Sérgio Conceição vai pedindo jogadores e o Porto, dentro das suas limitações, vai dando os jogadores ao Sérgio Conceição, o futebol praticado pelo Porto não é culpa da SAD, que eu saiba. O futebol praticado pelo Porto também é culpa do treinador, não é? Claro. E se formos a ver, o futebol do Porto nos últimos anos tem vindo a ficar cada vez pior, mas por outro lado também o Porto tem-se reforçado, melhor ou pior, tem-se reforçado nas posições em certas posições que é preciso. E eu acho que deve haver uma reflexão interna e não só a tirar a culpa para a SAD. E a minha opinião, eu apesar de gostar muito do Sérgio Conceição, porque já deu muito ao Porto e ganhou muitos troféus, o futebol praticado pelo Porto eu acho que está ultrapassado e é muito previsível para os adversários. Tanto que o Porto tem uma dificuldade tremenda em chegar ao último terço e criar ocasiões de perigo. Pronto. Pois isso é preocupante. E respondendo, para terminar, respondendo à questão do VAR. E toda esta polémica com o vídeo-árbitro, até com as linhas na semana passada, em que o Porto contestou, portanto, há cuidado das linhas, não é? E na sequência também do escândalo, que foi o Casa Pia Sporting, não é? Que é de facto assumido o erro. Está tudo posto em causa neste momento. Sim. Eu acho que é uma vergonha. E só tira credibilidade ao nosso campeonato. Porque quem assistiu ao jogo e primeiro vê as primeiras imagens do penalti e percebe logo que não é penalti, que aquilo o Taremi atirou-se para o chão. Mas quando o vídeo-árbitro diz ao árbitro para ir ver as imagens, o árbitro chega à cabine para ver as imagens, não há imagens. Não há imagens. Até chega a um ponto que é cómico, quer dizer, então o vídeo-árbitro diz ao árbitro para ir ver as imagens, mas não há imagens, e depois está ali ao telemóvel. É madurismo. É madurismo e pelo que eu fui ouvindo, o árbitro procedeu bem. Procedeu segundo o protocolo. Segundo as regras, o árbitro cumpriu o protocolo. Exatamente. Agora, todo este espetáculo, todo este circo, era escusado, era desnecessário. Porque depois, claro que vem proporcionar outras coisas, como, por exemplo, o Porto vir pedir que o jogo seja anulado. Não é? Mas o Porto inclusivamente, na semana anterior, em função do que ele acha que é um erro na avaliação daquele fora de jogo tirado ao Taremi, em que o Taremi fez golo, o Porto também equacionou nessa altura a fazer, portanto, deixar o jogo. Sim. À imagem de ontem. Agora vou ser um bocadinho irónico. Eu acho que o Porto até devia pedir que todos os jogos até agora sejam anulados porque o futebol praticado é miserável. Portanto, se calhar podia-se pedir a repetição dos jogos. Os adeptos mereciam mais. Por aí. E o problema destes acontecimentos é que tiram credibilidade ao futebol português. Já andam aí a circular algumas notícias de jornais estrangeiros a criticar o que se passou cá em Portugal. Sim, desvia a atenção da realidade, que é o Vítor Bruno, em vez de vir dizer que o futebol do Porto é fraco e é preciso melhorar, vem a tirar as culpas para a arbitragem, que é preciso repetir o jogo. Eu tenho a certeza que grande parte dos adeptos portistas estão bastante descontentes, não com a situação do VAR, mas com a questão do futebol exibicional do Porto. Pronto, e passando para o jogo da jornada, que nós escolhemos ser o Braga Sporting, que se previa um jogo de candidatos, portanto um jogo equilibrado, um jogo sem resultado antecipado, que redondou exatamente numa igualdade, portanto uma divisão pontual. E o que é que tu achas, Fernando Jorge? Correspondeu às expectativas, uma vez que o Braga já é considerado o quarto, um grande do campeonato, agora já há 4 grandes, até porque o Braga acabou de se qualificar para a fase de grupos da Champions. Ora bem, eu esperava um jogo em termos de qualidade técnica e de oportunidades de golo mais forte, rico. Mais rico. Num resumo muito genérico do que foi o jogo, foi um bom jogo de futebol entre duas equipas candidatas ao título. No primeiro tempo o Sporting foi mais eficaz, por isso saiu a ganhar ao intervalo 1-0 com um golo do Pedro Gonçalves, um bom golo, aos 25 minutos. Na segunda parte, já mais aberta, principalmente pelo Braga, que com as substituições e a entrada do Banza passou de um sistema de mais de retranca,
que é o lema do Artur Jorge, nos jogos contra os grandes, viu-se isso o ano passado, e por jogar para o 0-0 ou para o empate o Braga perdeu os jogos todos com os grandes, excetuando o caso do Benfica. O Braga abriu mais o jogo foi mais aberto, houve mais oportunidades, não muitas. O Braga empata com um grande golo de um livre do Jaló, que tinha entrado há pouco tempo. E, portanto, um resultado para mim, quanto a mim, é um resultado justo. Também. Sim, é um resultado justo por aquilo que fizeram ambas as equipas em algumas fases do desafio. Relativamente à arbitragem, esteve bem o Godinho, embora eu ache que o Godinho devia estar na jarra por mais algum tempo, atendendo às circunstâncias do que se passou no jogo anterior do Sporting. E esteve bem, e o VAR também, na situação em que invalidaram o golo ao Sporting, porque realmente há interferência ou tapa um bocado a visão ao Mateus na baliza, e foi bem invalidado. Só para dizer que na Inglaterra houve um golo igual do Fulham, o Liverpool contra o Fulham, e foi validado, quer pelo VAR, quer pelo árbitro, na Inglaterra. Deixo isso depois para o Diogo. Portanto, um resultado correto e um ponto para cada um já não é mau. Não é? Concordas com esta análise, Fernando Jorge? Ou pareceu-te que o Sporting, como disse Rubem Amorim no final da conferência, sentiu que perdeu 2 pontos? Sim. Portanto, que haver um vencedor teria que ser o Sporting. Sim, concordo com tudo o que o Jorge disse. Na minha opinião é que foi um jogo assim agradável. Quem viu o jogo ficou bastante agradável com o futebol praticado de ambas as equipas. E o Sporting seria o justo vencedor. Concordo também com as palavras do Rubem Amorim após o jogo, que se calhar faltou ali mais troca de bola da parte do Sporting e, acima de tudo, o ataque do Sporting pareceu-me um bocadinho trapalhão, principalmente o Gyökeres, porque teve ali várias ocasiões de perigo, porque realmente o Braga não é uma equipa que defenda só, também ataca e sobe a equipa toda e abre muito espaço atrás, e houve ali muitas situações que o Sporting podia ter criado perigo no contra-ataque, e realmente houve ali uma indefinição do o último passo Gyökeres, foi bem definido. O Paulinho e o Pote, que prejudicaram o que poderia ser uma vitória do Sporting. E realmente aquele golo invalidado ao Sporting é duvidoso, tendo em conta o que aconteceu também na Liga Inglesa, mas realmente há uma repetição atrás da baliza que dá para perceber que o Pedro Gonçalves está na linha da bola. Tapa a visão ao Mateus, tanto que o guarda-redes do Braga vai logo protestar com o árbitro após o golo, porque dizendo que não viu a bola partir pela força do sim. Pedro Gonçalves. Mas realmente, se o golo tivesse sido válido, penso que o Braga teria muitas dificuldades em dar a volta ou até mesmo empatar o jogo. Acabou por ser invalidado e o Braga chega ao empate com um livre do Jaló, num período até que já não se acreditava muito que o Braga poderia marcar, porque o Sporting, apesar de alguma indefinição do ataque, na defesa é bastante seguro. Mas lá está a força dos livres diretos, não é? Sim, exatamente. Das bolas paradas. Sim. E foi um bom jogo, foi uma vitória justa do Braga, e de destacar a estreia do João Moutinho, que foi bastante acarinhado pelos adeptos. E o Luís Godinho, achaste um árbitro seguro, um árbitro... eu achei que não, mas sim. Qual é a tua opinião sobre a atuação do Luís Godinho? Penso que no geral foi uma exibição positiva, e devemos dizer isto, que o Godinho é um dos melhores árbitros neste momento português, e pecam às vezes por alguns amarelos mal mostrados, e perder tempo com dar amarelos aos bancos, que perde sempre tempo, e se calhar falta de postura que dê respeito aos jogadores, porque vê-se muitas vezes os jogadores, não é só com o Godinho, mas um pouco com todos os árbitros, que discutem qualquer decisão do árbitro, gritam para o árbitro. Ele começou o jogo muito precocemente a dar explicações aos jogadores. Sim, acho que é desnecessário. Porque é que marcou uma falta. Sim, acho que é desnecessário, quebra o ritmo do jogo. Isso não tem cabimento no futebol moderno. Sim. Entretanto, a jornada prosseguiu e vamos muito rapidamente pincelar o resto da jornada com o Benfica Guimarães, não é? O Benfica acabou por vencer folgadamente. Fernando Jorge, o Benfica venceu folgadamente, jogou melhor, as peças estavam mais engrenadas, o mecânico acertou com as peças, ou achas que a expulsão muito precoce do João Mendes influenciou o resultado? Ora bem, antes de mais, foi um bom jogo de futebol entre ambos, quer o Benfica, quer o Guimarães.
vou já dizer qual foi o melhor em campo para mim, que foi o Rafa, porque esteve nos 4 golos que o Benfica marcou. Havia vários candidatos. Por ter perguntado nos programas anteriores aonde andava o carrossel do ano passado, Roger Smith ouviu o passe à bola e deu-nos um cheirinho do mesmo. Apostando em Nausas de novo a defesa esquerda, agora com a saída do Ristic, é lógico, ou justifica-se, não é? Antes não concordava, nem concordo de maneira nenhuma, e a colocação do Musa a titular, mais parecido com o Gonçalo, na pressão a defender. Ontem, por acaso, até nem fez nenhum golo, o guarda-redes fez 2 grandes defesas e teve aí no remate à trave, mas quanto a mim, esteve muito bem no papel na substituição do Gonçalo Ramos. O Guimarães até entrou bem e foi um cheirinho ao carrossel, quanto a mim o Benfica ontem. Entrou bem o Guimarães até a pressionar o Benfica nos primeiros minutos. Sim, aos 8 minutos teve uma jogada de contra-ataque do Jota que mandou uma bola ao poste. A bola se entrava, o VAR tinha que anular o golo porque era uma situação de fora de jogo. Aos 19 minutos, inadvertidamente, João Mendes, certo que está de costas para o Otamendi e não vê o adversário, mas não pode jogar com o pé àquela altura e, portanto, entra de sola à cabeça do Otamendi. Fosse o Otamendi ou fosse a equipa que fosse, é uma expulsão justa e, portanto, o Guimarães aí baixou um bocado. Já estava a jogar com as linhas muito baixas, aliás, com 5 defesas, não é? Compactou, não entrou ninguém, fez bem aí o novo treinador, o Paulo Turra, do Guimarães, quanto a mim, e pôs a equipa a jogar em 4-4-1, que é o normal que faz qualquer treinador no ABC do futebol, quando um indivíduo é expulso, até ver o que é que vai dar. A partir daí o Benfica acelerou o carrossel, ou um cheirinho do carrossel do ano passado do Benfica veio à tona. Vários jogadores do Benfica, parece que numa semana, subiram substancialmente de forma. E o Benfica fez 4 golos, como podia ter feito ao maior intervalo, a ganhar 3-0. O Guimarães, na segunda parte, tem uma tentativa ainda de ver se equilibra um bocado o jogo ou se não perde por muitos, mas aos 42 segundos da segunda parte, o Olsner, num golo caricato e meio acrobático, faz um remate e a bola até bate no chão e passa por cima do guarda-redes e por defesa e faz o 4-0. A partir daí, só deu Benfica. Lamentando, mais uma vez, quanto a mim, que o Roger Smith, com o resultado 4-0, devia ter sido mais rápido nas substituições, nomeadamente o Neres e outros jogadores que estavam lá, que ele os meteu depois mais para o fim do jogo, porque o Benfica estava com o resultado feito. Ninguém esperava que o Guimarães fosse dar a volta ao resultado 4-0 e com -1. Portanto, uma vitória justa do Benfica, com a melhor exibição até agora da parte do Benfica. Claro. Diogo Leite, o que é que tu achas? É muito difícil jogar ainda por cima fora de casa, com um grande, quer seja o Porto, Sporting, o Benfica, o Braga, a jogar com -1 a partir dos 20 minutos e realmente manter-se, fazer o jogo equilibrado. Claro. Embora a mentalidade, por exemplo, tivemos no campeonato inglês, não é? O Liverpool que com -1 acabou por ganhar o jogo ao Newcastle. Mas eu penso que no campeonato português é muito difícil e eu penso que o Guimarães bateu-se dignamente. Mas o que é que tu achas sobre isso? Foi uma vitória justa do Benfica, se bem que fica manchada pela expulsão do jogador do Guimarães. Não estou a dizer Achas que foi justa a expulsão? Sim, é indiscutível, não é? Porque é uma entrada negligente, não é? Tudo bem que ele está de costas, não vê o Otamendi a aproximar-se, mas é uma entrada para vermelho. E claro que depois o jogo fica manchado, porque é como tu disseste, Rui, não é? Jogar na Luz com 11 já é complicado, com -1 ainda mais complicado é. E o Benfica, a partir daí, já estava a implementar o seu jogo contra o 11 e a partir daí, como o Roger Smith disse, ficou mais fácil, não é? E depois os golos surgiram de forma natural. De destacar o primeiro golo do Benfica, que foi um grande autogolo, foi um cabeceamento à ponta de lança de defesa do Guimarães. Foi um lance imprudente. Sim, mas novamente a aposta do Roger Smith, do Ornes, a defesa esquerda, que acaba no jogo anterior, no Gil Vicente, fez uma assistência. Esta jornada marcou um golo e, portanto, como eu disse, é um jogador competente. Mas se a intenção no pontapé de bater a bola na relvado para subir, exatamente, é excepcional. Exatamente. Gostaria de o ver. Se houver intenção. Apesar disso, eu gostaria de o ver a jogar noutras posições. Destacar também o golo do Coxu, que nós na semana passada criticamos um pouco a aposta do Roger Smith do Coxu a titular, porque não tem vindo a demonstrar o rendimento exigido
mas parece que aos poucos vai ficando cada vez mais à vontade e acabou por marcar um grande golo. E o Benfica ganha de forma justa, sem grandes casos de arbitragem, sem grandes polémicas. E porque isto, o Passa a Bola é um programa isento, cabe-me a mim dar a minha opinião sobre a arbitragem. Se eu fosse árbitro, não expulsava o João Mendes, porque ele não tem intenção absolutamente nenhuma de agredir Otamendi. Ele tenta dominar a bola foge-lhe, ele vai lá com o pé e o Otamendi vai de encontro. O lance é muito aparatoso, mas em termos de maldade no lance não existe nenhuma. Em Oimbés também tenho que dizer que é um lance do Jota sobre o Rafa por trás, que lhe vai à perna nitidamente ao músculo da perna. Aí sim eu mostrava o cartão vermelho, sem dúvida nenhuma, porque aquilo não é jogar a bola e põe em causa a integridade física do jogador. Entretanto, temos a grande surpresa do campeonato e temos que falar dela, porque realmente é surpreendente. O Boa Vista é um clube que está financeiramente completamente arruinado, não pode inscrever jogadores, está a jogar com o que tem, e o que tem valido muito. Mais uma vitória completamente inesperada no Estoril e, pelos vistos, justas, o Fernando Jorge. Sim, mais uma vitória do Boa Vista. O Boa Vista é o líder do campeonato e com mérito, não é? Porque não se pode dizer que o Boa Vista teve jogos fáceis, porque ganhou ao Benfica, foi ganhar 2 jogos fora. Portanto, sim, está a fazer dentro das suas limitações, conforme disseste. O Rio Ave também está na mesma situação. O Boa Vista, eu já disse aqui, porque acompanho o Boa Vista nos jogos todos em casa. O Boa Vista, se ficar com esta equipa, se mantiver os mesmos, nós vamos falar de mercado, porque o mercado para mim ainda não acabou, contrariamente a que muita gente acha que o mercado acabou. Para mim, ainda não acabou, porque ainda pode haver surpresas, porque temos a Arábia Saudita até o dia 18 e os turcos também, e os russos também. E, portanto, o Boa Vista, eu sempre disse e mantenho a minha, com esta equipa, com estes jogadores, o Boa Vista fará um campeonato normal, um bom campeonato, e andará ali nas primeiras 6 equipas. 6 equipas. Se o Boa Vista perder jogadores, muito difícil, vai ter grandes dificuldades para a sua manutenção. O Boa Vista jogou bem, o Tiago Moraes, no dia em que fez anos, fez um grande golo, fez uma boa exibição. Eu já o critiquei aqui, mas ele ontem esteve bastante melhor, eu vi o jogo, principalmente na segunda parte. Foi o melhor em campo, para mim também foi. Talvez aplicou-se mais um bocado, também estava no dia de fazer anos e queria marcar um golo para mostrar. É muito jovem. Entretanto, há um ponto de interrogação, porque o Bruno não mexe e não jogou, nem sequer estava nos convocados. Portanto, temos aqui uma surpresa que é preciso saber porquê. Pelo motivo da ausência do Bruno. Portanto, o Boa Vista ganhou bem, 3 pontos meritórios, e o Boa Vista está na frente da classificação com mérito. Diogo Leite, viste o jogo do Boa Vista? Sim, vi e fiquei bastante... O que é que te pareceu o Boa Vista e, sobretudo, o Tiago Moraes, que está realmente, ao fim e ao cabo, quem o conhece, como eu, desde jovem, finalmente está a exprimir todo o seu potencial. Presumo eu. Eu fiquei muito agradado e, como eu já disse, apesar de ser portista, sou simpatizante do Boa Vista e fico bastante contente que o Boa Vista faça bons jogos e apresente bons resultados. E no Estoril, um terreno bastante difícil, e até porque o Estoril tem um bom treinador, o Álvaro Pacheco. O Boa Vista entrou bastante bem, marcou aos 5 minutos, penso eu, pelo Pedro Malheiro, outro jogador... Mas o bate feliz. Mas Pedro Malheiro... A Ausner, foi o mata a Ausner. Não, que ela bate no jogador, não, bate no jogador do Estoril. Não, mas é que o Pedro Malheiro tem evoluído muito nos últimos anos, tanto a atacar como a defender. Sim, é um jogador muito competitivo. Foi um jogador que eu disse que gostava de ver no Porto. E também destacar o trabalho que o Petit tem feito nos últimos anos, porque o Petit acaba por ser uma espécie de Sérgio Conceição, com pouco faz muito, apesar do Boa Vista ter jogadores bons, calha de perder alguma das peças fundamentais ou possíveis lesões, o Boa Vista tem dificuldades porque tem o plantel curto. Mas a realidade é que já no ano passado o Boa Vista começou muito bem o campeonato e era líder também no início do campeonato. Depois, claro que houve ali uma quebra de rendimento, e este ano a mesma coisa, e espero que o Boa Vista continue a fazer bons jogos e no topo da tabela. Não, a equipa, pelo que eu vi ontem, está muito serena, sabe o que está a fazer em campo e sobressai até alguma veterania, porque o Seba está muito bem, não é? O Fernando Ferreira jogou no lugar do Bruno, mas não comprometeu em nada, embora até saia lesionado.
Portanto, eu gostei. Até do De Santis, que parecia muito tosco. Sim. Já ontem Evoluiu deu um um bocadinho, lamiré evoluiu um bocadinho. de alguma Parece que evolução evoluiu um técnica. bocadinho, De alguma... Portanto, E dá trabalho, há pelo que menos às louvar defesas. realmente um ícone do Boa Vista, que se está a tornar, que é o Petit, que realmente com pouca matéria-prima, aparentemente está a fazer uma boa obra. Pronto, a nível do campeonato, podemos apenas referir que o Chaves está aqui numa situação muito difícil, porque é sempre complicado, 4 jogos, 4 derrotas, e depois também temos que falar do apuramento do Braga a meio da semana, porque é um apuramento histórico e que rende muito dinheiro. Justo o apuramento, Fernando Jorge? Ora bem, o Braga, no cômputo dos 2 jogos, o apuramento tanto podia dar para o Panathinaikos, na minha opinião, como para o Braga. Ainda bem que deu para o Braga, portanto aproveitou melhor as situações que o Panathinaikos. O Braga, neste jogo, na primeira parte, jogou um bocado retraído, outra vez, pelo Artur Jorge. Acho que o Artur Jorge tem que ser mais ambicioso. E a retração do Braga origina que eles tenham algumas oportunidades. O Panathinaikos teve algumas oportunidades, podia ter arrumado o desafio na primeira parte. Não as concretizou. Ou igualado. Sim, não as concretizou. O Braga depois veio à frente na segunda parte e faz um golo por Bruma que põe fim à eliminatória e muito bem e merecidamente. O Braga passa só à fase de grupos. É um grupo difícil, vamos já ver por alto. E ganha 30 milhões, que é o fundamental para o António Salvador. Diogo Leite, entretanto, deu-se o sorteio da Liga dos Campeões. Sim. Muito rapidamente, o Porto, o que é que tu achas sobre o grupo do Porto? Penso que é favorito. O Porto calhou com a cabeça de série o Barcelona, não é? Depois Shakhtar Donetsk e Antuérpia. Um grupo que à primeira vista parece muito acessível para o Porto, tirando ali o confronto com o Barcelona, que apesar de também não estar no seu momento mais forte, mas é um gigante. É um gigante e tem um plantel com excelente qualidade. Mas tendo em consideração... o João Félix, não é? O João Félix, João Cancelo. Exatamente. Não é? Tendo em consideração do último dia. As últimas exibições do Porto, se o Porto tem bastantes dificuldades contra Moreirense, Farense, Rio Ave e Arouca, não tirando o mérito a esses clubes, mas não é? O Porto tem a obrigação de ganhar contra esses clubes nesses jogos. Se o Porto tem dificuldade nesses contextos, então em contexto de Liga dos Campeões eu nem quero imaginar como é que irá ser, não é? Temos já o exemplo da época passada que o Porto começou muito mal na Liga dos Campeões, foi goleado 4-0 pelo Bruges no Dragão e depois lá deu a volta à situação. Sim, deu a volta. Este ano vamos ver o que é que acontece, mas as expectativas que eu tenho neste momento, com base nos jogos apresentados pelo Porto, será muito difícil. Mas o Porto, do tempo de Sérgio Conceição, permite-me que te diga, sempre se agigantou com aqueles adversários teoricamente mais difíceis, e até lembro que o Inter. O Porto nunca merecia ter sido eliminado pelo Inter. E deu mais luta que o Benfica contra o Inter. Nunca. O Inter elimina muito justamente o Benfica, sem apelo nem agravo, mas o Porto, o Inter, por amor de Deus, quem viu os 2 jogos, o Porto foi muito superior, nomeadamente em Milão. Sim. Apesar de tudo, eu apontaria o Porto e o Barcelona como os principais favoritos. O Porto tem um déficit de criatividade que depois se traduz numa falta de eficácia de finalização, me parece um bocado já uma constante no Sérgio Conceição. Muito esforço, muita luta, muita garra. Penso que agora a entrada do Ivan Jaime e a própria ascensão do Gonçalo Borges poderão atenuar isso. Sim. Fernando Jorge, o grupo do Benfica, o que te parece? O Benfica calhou o Inter, o Salzburgo e a Real Sociedade. Eu já disse aqui a semana passada e vou inverter aquilo que disse o Diogo. Este Benfica que jogou com o Guimarães passa com relativa facilidade este grupo. O outro Benfica, está como o Porto, vai ter alguma dificuldade. Sendo de realçar que na Champions League não há equipas fáceis. Metam isto na cabeça. Os jogos são todos difíceis e o mais difícil na Champions League é que os clubes portugueses não se podem atirar para o chão, não há estas arbitragens, não há cabos desligados, não há falta de corrente, não há nada. Os próprios treinadores têm que estar alinhados ali no banco, jogadores, etc. Portanto, tudo isto favorece o futebol, que é o que nos interessa, não é? Em todos os aspectos.
E, portanto, o Porto terá que jogar mais, o Benfica terá que jogar a este nível que jogou agora e o Braga também. Já agora, uma referência ao Braga, foi o mais difícil, porque foi as equipas mais difíceis que o Sporting de Braga apanhou. Muito dificilmente o Braga irá ficar apurado. Mas se ganhar um jogo ou outro, são mais alguns milhões que entram e pode passar pelo menos para a Liga Europa. No futebol não é impossível, portanto vamos esperar para ver. O Sporting. Como sempre, o Sporting, o grupo do Sporting... Teve um sorteio favorável também. O Atalanta, o Sturm Graz da Áustria e o Rakov são equipas perfeitamente ao alcance do Sporting. O Sporting ano passado fez uma boa Champions League enquanto lá andou e depois também uma boa Liga Europa. Foi uma das equipas surpreendente, bateu-se com grandes adversários e eliminou-os. Portanto, acredito que o Sporting, atendendo que está a jogar bem, está com um plantel mais forte, quanto a mim, vai passar com facilidade este grupo. O adversário assim mais complicado à partida. Sim, estava-me a esquecer. Pronto, e como sempre, e vocês já estão habituados a que o Diogo Leite faça um pequeno comentário à jornada da Premier League. O Manchester City continua invicto, não é? Ganhou com relativa facilidade, mas penso que o jogo da jornada era o Arsenal-Manchester United, decidido nos últimos minutos. O que é que tens a dizer? Viste esse jogo? O que é que tens a dizer sobre esse jogo? Foi um jogo, portanto, que correspondeu à fama da Premier League, que eu não vi o jogo, confesso. Foi um jogo intenso, um jogo bem jogado, um jogo com equilíbrio e emoção. Podemos começar por aí, apesar do jogo ter sido ontem, portanto, no domingo. Foi um jogo assim um bocadinho mal jogado nos primeiros minutos, as duas equipas a ajustarem-se uma à outra. Também o Manchester United a apresentar assim uma surpresa com o Martial a ponta de lança e o Rashford a extremo esquerdo. Depois o Manchester United acaba por marcar o primeiro golo, assim um bocadinho caído do céu, porque o Arsenal estava numa fase pressionante. O Manchester United marca 1-0 e depois sofre logo o empate logo a seguir. E depois ali um final muito dramático, com o Manchester United a marcar o 2-1, depois é invalidado, e invalidado bem, não é? Porque estava fora de jogo, o Garnacho. E depois, a acabar o jogo... é para isso mesmo. Exatamente. Mesmo a acabar o jogo, uma das contratações mais caras do Arsenal, ao West Ham, o Declan Rice, marca o 2-1, também um golo assim um bocadinho... Com felicidade, ali, às três tabelas, portanto, faz parte, sim, o que importa é a bola entrar, não é? Sim. Portanto, 2-1, e depois 3-1, para acabar com o jogo, de salientar mais uma vez a assistência do Fábio Vieira, porque o Fábio Vieira tem entrado muito bem nos jogos do Arsenal, com assistências, golos, consegue ganhar penaltis. Está a crescer na importância. Está a crescer e não sei se é um jogador para ser titular, mas é um importante jogador de banco. E de equipa. Para mudar o rumo dos acontecimentos. Sim, e fiquei bastante agradado com a sua entrada e com a... E no campo geral, a jornada como é que correu? Houve alguma surpresa? Ou os resultados foram os lógicos? Eu queria destacar aqui o Sheffield United com o Everton, que ficou 2-2, e destacar o Everton porquê? Porque o Everton foi buscar o Beto, aquele ponta de lança português, que era da Udinese e que pertencia ao Portimonense e que também gostaria que o Porto estivesse mais atento e tivesse conseguido ir contratar ao Portimonense, que acho que é um ponta de lança muito bom. Ficou 2-2. A surpresa da jornada, talvez a derrota do Chelsea em casa com o Nottingham Forest, que o Chelsea é sempre aquela incógnita se vai ganhar, se não vai ganhar. Na semana passada ganhou 3-0, mas contra o Luton Town, que, como eu disse, subiu esta época à primeira divisão. E é uma equipa frágil. E o Nottingham Forest, apesar de ter feito boas contratações e ter gasto muito dinheiro, volto a salientar que o Chelsea em 2 épocas em contratações gastou 1.000 milhões de euros. Portanto, e o Nottingham será uma equipa para investir para não descer. Para não descer, exatamente. Mas uma equipa que investiu em 2 épocas 1.000 milhões, exige-se muito mais. Claro. O Manchester City, como disseste, Rui, ganhou 5-1 ao Fulham. Foi um jogo fácil, mas que ao início parecia não ser tão fácil, porque o City marcou 1-0, depois sofre logo o empate a seguir de canto do Fulham. Depois marca o 2-1, que também é aquele lance duvidoso que nós já falamos, que o jogador do City parece que tapa ali a visão ao guarda-redes, mas depois foi ao vídeo-árbitro e acabaram por validar o golo. E a partir daí o City ganhou facilmente, e destacar o monstro, o Haaland, que marca o primeiro hat-trick desta época, e o que eu acredito ser o primeiro de muitos, porque o Haaland é um jogador excepcional. A nível de grande área. Era o que faltava ao Manchester City. Exatamente. Ali a equipa do Jorge ganhou também 5-2
ao Burnley, portanto falo do Tottenham, ganhou 5-2, que também começou a perder 1-0 e até se parecia que o Burnley estava a caminhar para a primeira vitória no campeonato, mas depois o Tottenham, de forma natural, deu a volta ao resultado. A impressão que o Tottenham, sem o Kane, parece que joga melhor. É talvez mais associativo. Joga mais em equipa. De destacar, o Richarlison não jogou, que tem vindo a ser o número 9 e desta vez jogou o Son a 9 e fez um hat-trick. Também andavam a criticar o Son. É um grande jogador. Parecia em baixo de forma e marcou um hat-trick. Se calhar é um lugar melhor para ele. Se calhar, sim, porque ele já não tem aquela velocidade de outros tempos. E destacar também o gol do Maddison, que, como já dissemos aqui no programa, é uma excelente contratação da parte do Tottenham. Sem dúvida. O Brighton ganhou 3-1 ao Newcastle e destaca este jogo porque o Newcastle sinto uma desilusão neste campeonato e não esquecer muito mais, não é? O investimento que fez. O investimento que até fez. porque foi em terceiro lugar. O investimento que fez, vai jogar a Liga dos Campeões e está no grupo da morte. Dortmund, Milan, PSG e de Newcastle. Portanto, é o grupo da morte que qualquer um pode passar. Mas perdeu 3-1 contra o Brighton, mas como já dissemos aqui também, o Brighton é daquelas equipas que se espera ficar no top 5 do campeonato inglês. O Mourinho é o Sporting da Premier League. Exatamente. Não. Comparativamente. Não, ele não quis dizer isso. O Famalicão. Ele quis dizer que o Famalicão é o Brighton. E para terminar, o Liverpool ganhou 3-0 ao Aston Villa, um jogo que tive a oportunidade de ver e que fiquei bastante desiludido, porque esperava que fosse um jogo mais competitivo, até porque o Aston Villa tem o Unai Emery, que é um grande treinador e fez aquisições boas, que acrescentaram muito valor ao plantel, mas foi um jogo o Liverpool é? Foi um jogo desequilibrado, mas também, por outro lado, foi muita competência do Liverpool, porque o Liverpool jogou com o Darwin Núñez a titular e teve uma grande influência nos dois primeiros gols do Liverpool, e o Liverpool, pouco a pouco, vai ficando cada vez mais estável no seu jogo, vai ganhando aquela identidade que tinha, se calhar, há 2 anos, quando ganhou praticamente tudo. O treinador vai-se ajustando aos jogadores, digamos assim. E se eu tivesse que destacar um jogador do Liverpool, era o Trent Alexander-Arnold, o defesa direito, que agora anda ali adaptado a médio centro, que de um momento para o outro faz aqueles passos em profundidade para o Darwin, para o Luís Dias, para o Salah, e que apanha qualquer defesa adversária. Sim, o Liverpool continua com grandes jogadores. Aliás, se criar uma identidade, poderá ser um candidato. Deixa-me só dizer-te, Diogo, agora até com a saída do Salah, tudo aponta para isso, lá para os árabes, é por isso que eu digo que o mercado ainda não acabou. O Luís Dias e o próprio Darwin vão ter mais oportunidades com a saída de um grande ponta de lança e de um grande jogador para as Arábias. O Liverpool está mesmo na mesma situação. Pronto, e com esta abordagem final à Premier League e desejando que, uma vez que a Liga vai parar uma semana por força dos compromissos da seleção, que as coisas acalmem, tomem outro rumo, haja mais competência e menos amadorismo. Nos despedimos com toda a amizade e com todo o carinho. Obrigado, continuação, boa semana. Para todos.